É muito interessante ver tudo isso, porque isso mostra que as promessas de Deus, elas não têm que se cumprir necessariamente no nosso tempo de vida. O Senhor pode cumprir, pode realizar bênçãos maravilhosas acerca de nós, mesmo depois de nós termos morrido. O Senhor tem preparado para nós coisas maravilhosas. O Senhor tem preparado para nós coisas de dimensões extraordinárias e fantásticas. De modo que tudo que nós passamos, os sofrimentos que passamos na presente vida, não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós naquele dia. Nós podemos sim, neste mundo, como crentes que somos, enfrentar as mais diversas dificuldades e padecer em meio a tristezas e falecer em meio a tristezas. Nós podemos ver crentes fiéis morrendo na mais terrível penúria, miséria e tristeza. Podemos ver. Podemos ver crentes fiéis morrendo em meio a dores as mais horríveis. Nós podemos ver tudo isso. Nós podemos ver crentes fiéis morrendo em meio ao total abandono. E olhar para isso e dizermos: Senhor, essa pessoa serviu ao Senhor a vida toda. Ela passou toda a sua vida sendo fiel ao Senhor. E veja qual foi o fim dela. Veja qual foi o fim dessa pessoa. Tantos anos no teu serviço. Uma pessoa fiel, leal, obediente, que se entregou para o seu serviço e para o seu reino, que se entregou para o seu trabalho, que honrou o seu nome, que ornamentou a sã doutrina com a sua vida. E veja o final dela. Veja, que coisa horrível, como ela terminou. Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos o seguinte, a resposta do Senhor. Quem disse? Quem disse que esse é o fim dela? Quem disse? Quem disse que esse é o fim dela? Abraão morreu sem ver o cumprimento das promessas, assim como Isaac e Jacó posteriormente. Quem disse que esse foi o fim deles? Então, quando nós olhamos para essas coisas, a nossa perspectiva de vida muda. Nós podemos sim passar por essa vida, por problemas os mais terríveis, pensando: o Senhor nos abandonou. O Senhor se esqueceu das suas promessas. Ele disse que estaria sempre conosco, mas eu me sinto abandonado. Ele falou sobre as maravilhas que é servi-lo, que é estar na sua presença. Eu sempre me recordava do Salmo 23 ali, falando que o Senhor está conosco, suprindo, nos conduzindo para águas tranquilas, para pastos verdejantes. Onde estão estes pastos? Onde estão essas águas tranquilas que eu não vejo? Onde está o meu cálice transbordante? Onde estão essas coisas? E vemos então pessoas fiéis a Deus falecendo, desfalecendo e falecendo em meio a essas penúrias todas. E perguntamos essas coisas, mas o Senhor, em textos como esse, nos responde dizendo: este não é o fim. Eu tenho sim pastos verdejantes. Eu tenho sim águas tranquilas. Eu tenho sim cálices transbordantes. Eu unjo sim a cabeça dos meus servos com óleo. Quem disse que este é o fim deles? Eu tenho algo preparado lá na frente. Eu tenho algo maravilhoso lá na frente. E tudo isso que eu falo em minha palavra acerca dos meus servos, isso um dia vai se cumprir de um modo tão maravilhoso que nada, nem ninguém poderá tirar a alegria de vocês. Nós podemos prosseguir. Abraão ali deitado no seu leito de morte, eu fico imaginando ele olhando para aquela terra e fechando seus olhos dentro de uma tenda, aguardando a cidade onde ele moraria de modo definitivo, tomando posse da sua terra. E ele fechando seus olhos, dando seu último suspiro, olhando para aquela terra que nunca foi dele, e dizendo: eu creio
no seu último suspiro, dizendo: eu creio, eu morro na fé, eu creio, essa terra será minha. E morrendo assim, eu penso em Isaac da mesma forma, olhando ali para aquelas terras todas, e fechando os seus olhos, e morrendo na fé, fechando os seus olhos, seus últimos suspiros, olhando para aquelas campinas todas, aquelas montanhas todas, e dizendo: eu sei, esta terra um dia será minha. E fechando os seus olhos de fé, sabendo que um dia se levantaria para receber a sua herança. E isso dando a esses homens, na hora da morte, uma docilidade, uma doçura que incrédulo nenhum jamais poderá experimentar. É o crente que morre em meio ao mel da esperança.